E agora nesse vídeo eu queria trazer para você uma comparação entre o investimento em fundos imobiliários no Brasil, o investimento em imóveis através da nossa bolsa de valores e o investimento que você consegue fazer no exterior através de ETFs de REITs, ou seja, de fundos imobiliários negociados nos Estados Unidos. E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Otávio Paranhos e aqui eu falo como você consegue no longo prazo montar uma carteira diversificada e global para sua aposentadoria, tanto investindo no Brasil quanto no exterior em dólar. Então nesse vídeo aqui eu queria trazer um comparativo e também uma alternativa, na realidade 3 alternativas para você investir no exterior caso você deseje investir em imóveis. Primeira coisa, muita gente no Brasil gosta muito do investimento dos famosos fundos imobiliários. É uma modalidade de investimento extremamente eficiente comparada com o que se tinha antes, né? Antigamente era só, eu vou comprar vários imóveis para me aposentar com o aluguel das pessoas. Sim, é uma boa estratégia, só que como a gente sabe, como você já sabe provavelmente, tem muitos custos de transação envolvido. Toda vez que você quer comprar ou vender imóvel, você tem que ficar pagando taxa de corretagem de 6%, 5% para corretor de imóvel, você tem que pagar ITBI, tem que pagar diversas taxas, fica muito caro. Também tem a questão da iliquidez, que é muito difícil transformar em dinheiro um imóvel quando você precisa do dinheiro rapidamente, etc. O dinheiro que você vai recebendo você não consegue comprar novos pedaços, novas cotas, né? Isso você consegue com os fundos imobiliários no Brasil, que você compra em bolsa de valores aí por faixa de R$100 mais ou menos. Agora eu quero trazer um comparativo para você para demonstrar, enfim, tentar chegar a alguma conclusão se vale a pena ou não vale a pena investir em fundos imobiliários no Brasil e se vale a pena investir em imóveis no exterior. Primeira coisa, quando eu falo em investir no exterior, eu me refiro basicamente a abrir uma conta numa corretora norte-americana, porque através dela a gente pode investir em qualquer país do mundo, inclusive o Brasil. Investindo numa corretora norte-americana, lá eles têm o que a gente chama de REITs, que são Real Estate Investment Trusts, ou seja, basicamente empresas de imóveis, tá? Lá eles não têm exatamente essa mesma natureza de fundo imobiliário, que tem algumas regras específicas, como a isenção para distribuição de dividendos, né? Isenção de imposto para distribuição de dividendos, e também lá eles não têm tanta limitação quanto a alavancagem. Ou seja, no exterior, empresas que trabalham como fundos imobiliários aqui no Brasil, elas podem ter bem mais dívida, e é isso que elas costumam fazer, porque a dívida no exterior em geral ela é muito barata. Países como o Japão e Estados Unidos têm dívidas baixíssimas, né? Taxas de juros muito baixas para poder fazer algum projeto. Então muitas vezes eles têm dívida. Mas essas são as principais diferenças. A maioria deles continua distribuindo a maioria do lucro que tem, e a maioria do lucro é simplesmente pela operação aí de aluguel dos imóveis, tá? E agora falando uma coisa bem importante. No Brasil não existe um ETF, ou seja, um fundo passivo de fundos imobiliários. Existem só fundos de fundos, ou seja, fundos ativos, fundos que algum gestor de forma subjetiva define se vale a pena ou não vale a pena investir em um fundo imobiliário específico aqui no Brasil. Nos Estados Unidos existem ETFs, ou seja, fundos passivos em que não há um gestor. Há simplesmente algumas regras que colocam ou não colocam os fundos imobiliários, ou seja, os REITs, para dentro do fundo. Por que eu acho que isso faz muito sentido e não sou eu, tá? A maioria dos financistas mundiais concorda com isso e na realidade reitera. Eu tô apenas replicando aqui que no caso existem muitos vieses cognitivos, vieses emocionais, limitações que fazem com que gestores em regra não consigam performar melhor, ou seja, entregar um resultado melhor, fazer o seu dinheiro render mais do que simplesmente algumas regras objetivas, dizendo deve entrar tal fundo toda vez que ele passar de tal preço, etc, etc. Então, no caso, faz muito mais sentido investir através de ETFs também pela questão da segurança. A segurança é uma questão muito importante porque você diversifica o seu risco. Você já sabe que investir em fundos imobiliários no Brasil é menos arriscado do que investir em imóveis, porque o fundo imobiliário em geral tem diversos imóveis e divide o risco dessa maneira. Agora, se você investe em um ETF de REITs, ou seja, de fundos imobiliários, você não só diversifica em um fundo imobiliário que tem muitas vezes dezenas, centenas. Nos Estados Unidos eles têm milhares de imóveis, um REIT tem milhares na maioria das vezes, como também você compra aí centenas de REITs, então você tem para quase que milhões de imóveis, é uma coisa bem impressionante. Então eu queria trazer algumas alternativas para você e mostrar 3 ETFs de imóveis no exterior. O primeiro deles é o mais famoso de todos, que é um ETF de imóveis nos Estados Unidos. Esse ETF é o VNQ, que é o Vanguard Real Estate ETF,
que é basicamente o principal ETF da Vanguard, que é uma das grandes empresas de gestão de patrimônio nos Estados Unidos. Tem uma taxa de administração bem baixa, de 0,12%. Esse fundo ele tem 184 fundos imobiliários diferentes dentro dele, e ele tem uma capitalização de mercado, ou seja, o tamanho dele é de mais ou menos 66 bilhões de dólares. Muitas vezes maior do que os maiores fundos imobiliários brasileiros, que tem um tamanho de mais ou menos 3 bilhões de reais, o que dá mais ou menos de 1 bilhão de dólares. Esse aqui é mais de 60 vezes maior do que isso. Além disso, esse ETF tem fundos imobiliários dentro dele com um tamanho médio de 18 bilhões de dólares, o que ainda é bem grande, né? E também mostrando aqui mais ou menos a divisão dentro dele, quais são os tipos de fundos imobiliários que tem dentro dele. Fundos imobiliários especializados, ou seja, para tipos específicos de demanda da empresa, 34%. Fundos imobiliários de varejo 11%, residenciais 14%. Aí eu queria só trazer para você, para não ficar tanto no papel branco, exemplos de fato reais de fundos imobiliários que este ETF possui. Trazendo para você, por exemplo, esse segundo maior, que é o American Tower Corporation. Esse fundo imobiliário ele investe numa coisa que não tem no Brasil. Ele investe em antenas de transmissão, principalmente de internet, telefonia, essas coisas. Por que é interessante? Porque é um tipo de serviço que ele é muito defensivo. Na crise, todo mundo continua usando a internet, como a gente pode ver agora nessa crise, por exemplo. Quando a gente observa o que ele possui a área e ele possui a torre. Outros ativos aqui dentro do imóvel são das empresas de telefonia, mas a base é toda dele. E a gente pode observar que este REIT aqui, ele tem ativos não só nos Estados Unidos, aqui 41 mil propriedades nos Estados Unidos, como também no mundo inteiro, incluindo o Brasil. Por exemplo, tem 19 mil propriedades de antenas no Brasil, em diversos outros países no mundo, para você ver como isso é seguro. Muito mais seguro do que diversos próprios fundos imobiliários no Brasil. Outro REIT que eu queria trazer para você é o Simon. Esse Simon, ele é um dos maiores, ele tem uma capitalização de mercado de 90 bilhões de dólares, ele é maior que o outro inclusive, e ele é de lojas, outlets e lojas abertas nos Estados Unidos. Tem, por exemplo, uma receita de 5,7 bilhões de dólares, e ele investe nessas lojas grandes aqui que a gente vê em filme americano e tal. Isso é bem comum por lá. E esse tipo de fundo tem, na realidade, mais de 180 propriedades desses shoppings abertos. Então, isso aqui é basicamente nisso que você vai estar investindo quando você compra um ETF desse, como, por exemplo, o VNQ. Um outro ETF que eu queria trazer para você, qual é? É o VNQI. Ele é basicamente o ETF da Vanguard, mas fora dos Estados Unidos. Ele é um ETF que investe em fundos imobiliários fora dos Estados Unidos, tem também uma taxa de administração de 0,12%. Esse fundo, quando a gente observa o mapa, investe a maior parte dele, praticamente metade, na parte do Japão e dos países desenvolvidos próximos ao Japão, ali na parte do Pacífico, Europa continental em torno de 26% e mercados emergentes em torno de 21%. Ele é um ETF que tem muito mais empresas de imóveis dentro dele, tem 647 empresas. O tamanho desse ETF é de 6,1 bilhão de dólares, e aqui ele mostra quais são as principais empresas que ele tem dentro dele. Só para trazer para você novamente, a principal empresa que tem dentro dele, que na realidade é um percentual bem pequeno, em torno de 2%, é a Mitsubishi Estate. É uma empresa de imóveis que detém uma região muito grande de imóveis bem no centro de Tóquio, uma região extremamente valorizada, do lado do Palácio Imperial. Eu verifiquei aqui que é uma área muito grande, de 123 hectares, inclusive próxima à metade do tamanho de Manhattan. Para você ter uma noção, Manhattan aí, que é o principal bairro de Nova York, o principal distrito financeiro, esse fundo tem uma área de imóveis de praticamente metade desse tamanho. Tem 101 prédios, tem 4.300 escritórios dentro dele, e esse fundo é muito seguro. Eu verifiquei toda a parte financeira dele e eu observei que é realmente impressionante a constância que a gente observa das receitas dele, né? A gente observa inclusive que ele está em um preço relativamente barato hoje, e esse aqui é só um dos ativos que este ETF grande VNQI possui. Outro que eu queria trazer para você, outro fundo, outra empresa que está dentro do VNQI quando você compra esse ETF global, é o Vonovia. O que é o Vonovia? O Vonovia é a maior empresa de gestão de propriedades residenciais da Alemanha.
é uma empresa que tem diversos imóveis, na realidade apartamentos, e um número absolutamente impressionante: 356 mil apartamentos na Alemanha, 38 mil apartamentos na Suécia e 22 mil apartamentos na Áustria. Esta empresa possui todos esses imóveis, os aluga. Você vê aqui a evolução do fluxo de caixa da empresa, e ele pertence ao ETF que eu mencionei. Agora, fazendo uma comparação em termos de valor da cota, esse aqui é o VNQI. Você vê que teve a crise financeira mundial e ele se recuperou, e agora teve a nova crise. Mas você vê que claramente ele está numa situação de oportunidade nessa situação. Ele paga um dividendo, eu verifiquei na parte financeira, mais ou menos de 3, 4% sobre o valor que você investiu. Aqui no parte do VNQI, ele é um fundo um pouco mais recente, é um ETF um pouco mais recente. Você vê que aí desde 2010, nos últimos 10 anos, ele se mantém num valor bem constante. Lembrando que tudo isso é em dólares, tá? E agora ele teve uma queda bem relevante em função dessa nossa crise. Então isso claramente, no meu ponto de vista, é uma oportunidade. Os fundos internacionais e todos os ativos internacionais fora dos Estados Unidos nos últimos anos estavam num valor bem descontado em relação a diversos indicadores contábeis, e eles estavam pagando consequentemente mais dividendo. Você vê que esse fundo aqui, esse ETF, paga em média 7,35% ao ano de dividendo para você. Isso é mais do que a nossa Selic, por exemplo, se você deixar o dinheiro no banco. É muito mais do que os fundos imobiliários que você consegue por aqui, que estavam pagando em torno de 6%. Acredito que agora deva ter aumentado bastante por causa da crise, que os nossos fundos imobiliários caíram, para você ver que eles não são tão seguros assim, né? Mas enfim, só para lembrar que isso aqui, tudo que você vê é em dólares, e mesmo caindo esse percentual relevante aqui, o dólar, quando tem uma crise, ele se valoriza em relação ao real. Então, consequentemente, o seu valor em reais, o dinheiro que você tem em reais, aumenta, certo? Então, mesmo que você tivesse comprado aqui a mais ou menos 60 dólares e hoje ele estivesse próximo dos 40, uma queda de 30%, assim como a média do mercado, você teve uma valorização do dólar, que você pagou eventualmente no passado R$4, R$3 o dólar, hoje ele está valendo mais de 5. Então você tem uma contraposição aí que faz com que você mantenha o seu poder de compra em reais. E o último ETF que eu queria passar para vocês é a união dos dois. É esse REIT com dois E's aqui, REET, da iShares, que é uma empresa de gestão, que tem uma taxa de administração de 0,14%. E por que ele é eu digo que ele é uma união dos dois? Porque na realidade ele não investe nem só nos Estados Unidos, nem só no exterior. Ele investe em tudo. Ele investe aí mais ou menos 65% nos Estados Unidos, que é o maior mercado, e investe o resto aí 35% nos outros países. Então ele seria meio que uma mistura disso. Este ETF tem também um pagamento aí de 5,62% de dividendos ao ano, e você vê aqui que ele teve, comparativamente aos outros ETFs que eu mostrei anteriormente, ele teve um retorno mediano. Ele não ficou nem estável e nem subiu muito, porque ele é justamente a mistura do americano com o internacional fora dos Estados Unidos. Então, mais ou menos essa ideia que eu queria passar para você, uma alternativa aos fundos imobiliários brasileiros, se você fizer questão de investir em imóveis, que eu recomendo que você faça isso através de ETFs, porque você elimina toda a parte subjetiva que um gestor pode ter. E você pode pensar, não, mas um gestor que estudou muito, ele deve saber muito mais. Na realidade, isso não é verdade. A gente observa que gestores, 85% deles, entre 85% e 95% deles, ou seja, praticamente todos, não conseguem bater a média do mercado. A gente chama isso de superar o índice médio, ou seja, se a gente somasse todos os fundos, em geral os gestores não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eles têm custos maiores e eles têm viés cognitivos, assim como todo mundo. Tem viés de confirmação que fazem com que eles queiram ficar numa ideia porque aquela ideia foi deles inicialmente, e consequentemente eles não conseguem performar melhor do que a média do índice. E isso é muito positivo para você, porque você consegue comprar um ETF com uma taxa de administração muito mais baixa do que você conseguiria se você pagasse diretamente um fundo ativo, um fundo em que tem um gestor que subjetivamente escolhe. Em geral, esses fundos cobram de 1 a 2% ao ano sobre o patrimônio, e esse ETF que eu mostrei para você cobra de 0,12 a 0,14% ao ano. Eu acho que faz total sentido, é uma ótima alternativa se você fizer questão de investir em imóveis no exterior.
Beleza? Então se você gosta desse conteúdo e das alternativas que eu trago aqui para você investir no exterior de uma maneira segura, sem promessa de dinheiro rápido e sem promessa de ação que vai subir do dia para noite, dá um like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo e compartilha com um amigo que eu tenho certeza que vai precisar começar a investir no exterior. A gente observa que sempre o dólar, quando dá crise, sobe e essa é uma principal, se não for a única maneira que você tem de se proteger e proteger o patrimônio da sua família no longo prazo. E também se inscreve no canal para você não perder nada que eu for colocar por aqui. Beleza? Abraço!